Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Estamos aqui hoje para uma aula em que eu vou passar para você um obstáculo e como superá-lo. Esse obstáculo é o seguinte: você acha que não consegue fazer pão com farinhas nacionais de supermercado, aquelas farinhas fracas que a gente usa para fazer bolo? Então, aqui nessa aula eu vou te explicar a solução para esse problema. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um obstáculo que é importante e é relacionado a esse tema, farinhas, tá? E esse obstáculo pode sim impedir você de chegar até o pão dos seus sonhos. Eu vou te falar que superar esse obstáculo é fundamental. Se você quer fazer pães de fermentação natural, crocantes, leves, nutritivos, lindos e deliciosos, especialmente se você mora no Brasil. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas que estão assistindo aqui moram em outros países onde a gente encontra uma série de boas opções de farinha. No Brasil, dependendo de onde você estiver, você não encontra muitas opções. Então esse obstáculo você acha que você não vai conseguir fazer pães de fermentação natural com farinha de supermercado. Muita gente acha isso. E a gente vai conversar sobre isso hoje. E eu vou te mostrar que sim, é possível, mas você precisa ter conhecimento da sua farinha. E nós vamos explicar isso hoje nessa aula, tá? Por que eu tô fazendo essa aula? Porque essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Muitas pessoas falam assim: qual farinha você usou? Qual farinha você usa? Qual marca de farinha eu preciso usar? Essa farinha é importada? Será que eu consigo fazer pão com a farinha do meu supermercado? Eu recebo tantas essas perguntas, né, que eu tô fazendo essa aula especial para vocês. Por que eu escuto isso? Porque olha só, farinha não é tudo igual, tá? Isso é fato. Mas não é só isso, tá? Você precisa entender o que acontece quando a gente mistura farinha, água, fermento e sal, né? E como que isso pode influenciar a massa, a fermentação e o seu pão depois de assado, tá? E por que a farinha forte é recomendada para pães de fermentação natural longa? Tá? Isso é um fato também que é importante eu esclarecer aqui. A farinha forte é recomendada para pães de fermentação natural longa justamente por quê? Porque a fermentação vai ser longa, né? Elas aguentam o tranco da fermentação. Isso é um ponto, né? Elas também aguentam mais água, né? Então, muitas receitas e muitos métodos de pão de fermentação natural requerem mais água. Outra coisa, ela aguenta, né, o tempo de fermentação justamente porque ela tem força. Força é uma característica da farinha forte, da farinha que tem muita proteína formadora de glúten, tá? E além disso, ela tem um equilíbrio entre essas proteínas que faz com que ela seja considerada forte, né? E então, por esses fatores, a farinha forte é mais recomendada para se fazer pão. Entretanto, é possível usar farinhas fracas? Farinha de supermercado? Sim, eu já falei e vou falar de novo. É possível você fazer pães de fermentação natural deliciosos, lindos, crocantes, com bom crescimento, com miolo bem leve, com farinha de supermercado. E mais uma pergunta, né? Existe mesmo a marca perfeita da farinha ideal? Né? Fala assim, a marca que não sei quem usa é a melhor. Então, se eu fizer pão com aquela marca, aí o meu pão vai dar certo? Será que existe? Aí eu vou te falar o seguinte, que não existe. Existe a marca que você conhece, que você se adapta e que você mais gosta de trabalhar, né? E você vai
saber que marca é essa, dependendo da sua região, dependendo da sua experiência, do seu nível de conhecimento, da sua dedicação, da sua vontade de aprender, né? Aí você vai descobrir a marca que você mais gosta. Normalmente a marca que você mais gosta não vai ser a marca que é a mais recomendada por aí. Talvez por quê? Porque você não tem acesso a ela. E talvez porque para você ela não é a melhor, né? Mas tá tudo bem. Por isso que eu falo, não tem a melhor marca de farinha. Tem farinhas de excelentes marcas, tá? E farinhas para propósitos diferentes, com funções diferentes, que são produzidas, né, embaladas por marcas de boa reputação que a gente conhece. Mas não tem a marca perfeita e ideal para farinha. Não tem aquela marca que vai com certeza te dar o melhor pão do mundo, né? O melhor pão de fermentação natural que você consegue fazer, o pão dos seus sonhos. Não tem, tá? Então vamos lá, olha só. Continuando, eu já vou dar um aviso aqui para quem já faz pão e para quem quer aprender a fazer pão de fermentação natural. Se você pensa que você só vai conseguir resultado usando farinha forte, farinha cara, eu vou te convidar a pensar novamente, né? Porque o segredo não é a farinha que você tem. O segredo é como você usa a farinha que você tem, tá? Então é bem diferente. Então hoje a gente vai conversar, né, sobre como você pode tirar o melhor das farinhas do supermercado aí próximo da sua casa, na sua região. Tá bom? Mas antes disso, eu queria saber de onde você está, se você tem acesso a farinhas fortes, a essas farinhas importadas, boladonas, né? Se você tem acesso a elas. Escreva para mim nos comentários sim ou não, que eu quero saber. Normalmente, se você está, né, numa grande capital, você vai ter acesso, especialmente se você estiver em São Paulo, né? Você vai ter acesso a muitas farinhas. Se você estiver fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, você também vai ter acesso a farinha de tudo quanto é jeito, né? O paraíso das farinhas é a Europa e os Estados Unidos, né? Japão também. Mas, se você tá no Brasil, dependendo de onde você estiver, você só vai ter acesso a farinhas mais fracas, farinhas de supermercado, né? E aí fica a questão, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? O fato é que todos os padeiros, né, que querem realmente melhorar a qualidade dos pães, vão buscar sempre encontrar boas farinhas. E o objetivo é sempre o mesmo, melhorar os pães. Fazer pães mais deliciosos, mais crocantes, com miolo mais aerado, né? E que todos esses padeiros, né, que hoje estão buscando farinhas melhores, já sofreram com o aprendizado, ao aprender a usar as farinhas. E principalmente por quê? Porque não entendiam as farinhas disponíveis na região deles, tá? E quem ainda tá fazendo pão, mas eles não dão certo de jeito nenhum e tá sofrendo por causa disso, talvez, né? O fato é que você não entende a farinha que você tá usando, né? E a desculpa que a maioria das pessoas, né, dá é: ah, não dá para fazer pão com essa farinha, por isso que meu pão não dá certo, né? Então é o seguinte, ou então assim, ela vem em forma assim: pão de fermentação natural longa só dá para fazer se for com farinha forte. Isso na verdade é uma desculpa, né? Eu tenho até como provar isso, a gente vai falar sobre isso mais tarde nessa aula, ainda nessa aula. Mas considerando, né, tudo isso que a gente já falou, é por isso que esse é um dos grandes obstáculos que a gente encontra nesse caminho, tá? Mas eu te falo que com conhecimento e com experiência você vai conseguir superar esse obstáculo, mais esse obstáculo. Por quê? Porque, assim, se você tem conhecimento, conhecimento é poder, tá? E não é a farinha,
tá? É o conhecimento que você tem sobre ela. E nós vamos falar, vou dar várias dicas para você aqui hoje sobre esse conhecimento, né? Sobre o que você precisa saber sobre farinhas, especialmente farinhas nacionais, farinhas mais fracas de mercado. E eu vou contar para você, né, o seguinte, né? Comigo isso aconteceu também. Eu também sonhava em fazer pães crocantes, com um miolo leve, aerado, cheio de alvéolo, né, com pestana, mas eu não conseguia, tá? Eu não conseguia. Eu ficava procurando resposta pronta, rápida na internet, tá? Normalmente em receita mágica, só que eu não entendia nada de farinha. Não entendia absolutamente nada. E aí, eu, mesmo sem entender nada, buscava respostas prontas, respostas instantâneas, em fórmulas que apresentavam para mim na internet, esperando que eu, seguindo aquela fórmula, os resultados dos meus pães simplesmente seriam milagrosos, né? Tipo assim, eu falo, agora sim, agora sai, olha só o pão dessa pessoa, eu vou conseguir com essa fórmula que ela tá me dando. E aí, né, depois eu vi que não dava certo. E aí depois, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, é isso. Eu vou ter que usar exatamente a mesma farinha que tá sendo usada nessa receita, porque aí sim o meu pão vai dar certo, né? O resultado disso foi mais frustração e muita farinha cara desperdiçada. Farinha importada, cara, difícil de conseguir, tinha que pedir do Rio de Janeiro, né? Pedir de São Paulo, dividir com a galera, né? Quem nunca fez isso, né? Paga um valor mais caro aí pelo quilo, paga transporte, e aí achava que isso aí ia resolver o problema dos meus pães. Mas não resolveu. Eu tive que mudar a minha mentalidade, eu tive que me capacitar, eu tive que estudar, aprender os porquês, tá? E parar de ficar preocupando se eu tinha a farinha tal, que eu tinha visto que era melhor, e começar a entender o pão, né? Aí, o meu objetivo foi o quê? Aprender a cada fornada, tá? E mesmo que desse errado, não tinha problema, porque eu estava no caminho da evolução, beleza? E foi assim que eu consegui desenvolver uma forma de pensar que fazia sentido para mim, que eu apelidei de método pão. O método pão inclui os conceitos de processo, análise, com muito amor, e organização. E porque eu sou muito curiosa e adoro aprender, fazer esses pães de fermentação natural, né, se tornou uma grande paixão para mim, especialmente quando eu parei de focar, né, nessas coisas cosméticas e comecei a focar no meu aprendizado, né, em me capacitar para compreender tudo isso. E hoje eu fico muito feliz de poder compartilhar os meus aprendizados, que são diários, né? Eu já faço isso há um bom tempo, mas eu aprendo todos os dias. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse aprendizado e de você estar junto comigo nesse caminho do pão de fermentação natural. Então, eu gosto de agradecer mesmo, eu agradeço em praticamente todas as minhas aulas, agradeço mais uma vez a sua presença aqui e por você estar me acompanhando nessa jornada. Beleza? Muito obrigada, muito amor por todos vocês aí, viu? Então agora, vamos lá. O que esse obstáculo da gente achar que só consegue fazer pão de fermentação natural se for com farinha forte, que a gente não vai conseguir um bom resultado com farinha fraca, o que esse obstáculo não é? Ele não é uma crença sem fundamento, tá? Ele meio que faz sentido sim, mas ele não é 100% verdade. Outra coisa, ele não é totalmente mentira. É muito louco, né? Ele não é 100% verdade, mas não é totalmente mentira, né? Por quê? Porque farinha não é tudo igual, tá? Isso é real, né? Mas ele pode ser superado, desde que você entenda exatamente isso, que farinha não é tudo igual. Isso tem que fazer sentido aí na sua cabeça,
Se você está começando agora, é até ótimo que você escute isso. E se você já faz pão há algum tempo, é muito importante que você compreenda que farinha não é tudo igual. E é por isso, né, que sabendo que farinha não é tudo igual, é por isso que você vai conseguir, isso já vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus pães. Com farinhas de mercado. Com farinha aí que você compra no supermercado aí da sua região. Tá? Eu quero também te lembrar que essas informações não são encontradas em receitas, tá? E você só aprende a lidar com farinhas com conhecimento organizado e lógico, aliado à prática e testes. E isso é o sinônimo de método, tá? Então você só vai aprender com método, tá? Aprender um método é essencial, porque mesmo que se demorar, né? Cada um tem seu tempo. Eu vejo isso nos meus alunos. Cada aluno tem um tempo, cada aluno evolui na sua velocidade. Eu também evoluo na minha. Cada um tem o seu tempo. Mesmo que demore, quando você aprende um método, né? Quando você adquire conhecimento, você não esquece mais, né? Então, foca em aprender um método. E agora, né? Como que a gente vai superar então esse obstáculo de achar que não consegue fazer pão com farinha nacional e conseguir então fazer pães com sucesso com as farinhas que você encontra aí no seu supermercado? Primeira coisa, entenda sobre farinhas e suas características. Eu tenho vídeos no meu YouTube e no meu Instagram que eu explico as características das farinhas. Então é importante, se você quiser realmente adquirir conhecimento, assista esses vídeos, anota o que eu falo, que vai te ajudar muito a entender sobre farinhas, tá? E outra coisa, outra dica, se apaixona pelo processo. Foi só quando eu passei a amar esse aprendizado e desapeguei de resultado que os meus pães, aqueles pães que eu sonhava, começaram a aparecer, né? E eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tô aqui aprendendo todo dia, né? Todo mundo tem o que aprender. Sempre temos o que aprender. E isso é a parte mais legal de tudo. Por isso que eu falo, né? Fazer pão é massa. Por quê? Porque é um aprendizado enorme, né? A gente se coloca aí para aprender um pouco todo dia. Toda vez que a gente faz pão, se a gente quiser, né? Então, vamos lá. Minha dica amorosa é: para de culpar a farinha. Para de culpar a coitada da farinha fraca de mercado, tá? E eu vou falar o seguinte, né? Eu tenho a minha experiência de anos fazendo pães, mas não é só na minha experiência que eu me baseio, né? Eu estudo muito e eu tenho muitos alunos que compartilham comigo os resultados deles. E eu posso ver nos resultados dos meus alunos, né, como que compreender farinhas e compreender o comportamento de farinhas diferentes faz diferença nos pães deles, né? O que acontece? Eu também falo isso com propriedade porque eu tenho um curso online que eu ensino os meus alunos a fazerem pães com farinhas nacionais de mercado, né? São farinhas diferentes, de características diferentes, mas elas são nacionais e encontradas no mercado, né? Então, por isso que eu posso falar também. Se não se falar assim, mas seu curso você ensina só farinha importada. Não, no meu curso eu ensino só farinhas nacionais, porque eu sei que é possível. E então eu posso provar que você consegue, tá bom? É só você ter conhecimento. Então agora é o seguinte, eu vou até te dar um exemplo, né? Que a minha aluna, Carol, ela culpava as farinhas. Ela falou pra mim, olha, eu culpava as farinhas mesmo, eu falava que era culpa da farinha que eu não conseguia fazer pães, os pães que eu sonhava. E aí ela viu que depois que ela adquiriu conhecimento, que ela passou a fazer os pães que ela sonhava, porque ela entendeu como que usava farinha, né? Então, dito isso, né, eu também já culpei muito. Eu já culpei farinha demais. Falei, é por causa dessa farinha. Tinha uma farinha, eu não vou citar a marca aqui, porque eu acho que não vem ao caso, mas tem uma farinha que eu gosto muito, muito dessa farinha. Inclusive, eu ensino, né, pães com essa farinha. Eu falava, essa farinha é ruim, essa farinha não funciona.
Essa farinha não dá bons pães. E hoje é uma das farinhas que eu mais gosto de usar para fazer pão. Ela é nacional, é fraca e dá para achar em supermercado, né? Então não é a culpa da farinha, né? Às vezes tem farinha que não é muito legal mesmo, mas muitas vezes o que acontece é que a gente não sabe usar a farinha, né? Então eu vou falar justamente isso, né? Quais são duas dificuldades que eu percebo muita gente, né, que acha difícil acabar com essa crença de achar que com farinha nacional não consegue fazer pão, né? Por quê? Porque, número um, escuta o que a galera fica falando por aí, fica vendo muitas marcas, né? Fala, esse pão é com essa marca, esse aqui é com essa marca, né? Então acredita que só consegue fazer pães de fermentação natural com farinhas italianas, com farinhas francesas, né? E outras pessoas que querem resultado mais rápido, querem aquele resultado rapidinho ali, sem muito conhecimento. Então pega lá aquelas receitas, pega a farinha que a pessoa usa e fala, agora sim, agora com essa farinha eu vou conseguir, né? Essas dificuldades, elas vão contribuir para o desperdício de muita farinha e de tempo, tá? Por isso que eu falo, sem você seguir uma base sólida de conhecimento, sem você procurar se capacitar, né, você não vai conseguir entender as farinhas, especialmente as farinhas nacionais, as farinhas que a gente compra em supermercado no Brasil, tá? E olha só, é muito louco, porque mesmo que você pegue receitas que tem farinha nacional, você tem que entender como usar essas farinhas. Eu falo que isso é uma pegadinha, né? Fala, não, mas aquela receita ali tem farinha nacional, então eu vou conseguir, porque eu tenho a farinha igual, da mesma marca. Você tem que entender como que a farinha funciona, né? Então, eu vou te explicar agora, né? Vou dar umas dicas aqui para você do jeito errado de acabar, né, com essa crença, que é a crença, eu não consigo fazer pão com farinha nacional. Com 4 perfis de padeiros. Se você já assistiu outras aulas como essa, você já meio que conhece alguns perfis de padeiros aí que eu andei falando. E nessa aula eu vou trazer alguns perfis de volta, porque eles são bem populares, sabe? Então olha só, o primeiro perfil, né? Eu trouxe, ele já apareceu em outra aula, é o Aladim. O Aladim é aquele, né, que acredita em mágica, no gênio da lâmpada, né? E ele acha, cara, ele tem certeza que é impossível fazer bom pão com farinha nacional. Por quê? Porque ele já viu, ele já tentou e não deu certo, né? Então ele acredita, assim, naquela mente grandiosa dele, que só com as farinhas tops do mundo que ele vai conseguir fazer o pão que ele quer, né? O pão que ele sonha. Esse é o Aladim. O outro é o Aquaman. O Aquaman é o cara que ainda acredita que ele tem que encher a massa de água. E ele sabe, só que ele é esperto, ele agora já sabe que ele precisa de uma farinha forte, né? Porque ele fala assim, só a farinha forte que aguenta a alta hidratação. Então, eu só posso usar farinha forte para eu tacar água nessa farinha, para eu conseguir fazer o pão que eu sonho. Esse é o Aquaman. Número 2. E aí eu tenho o 3, que também tá de volta, que é o Harry Potter, né, o mágico, né? Ele tá em busca da farinha mágica. Ele tá em busca daquela farinha que vai finalmente resolver o pão dele. E é só pegar uma fórmula que tem a farinha mágica, que aí ele vai conseguir fazer o pão que ele sonha. E por último, a gente tem também um outro que já apareceu por aí, mas que tá de volta, que é o The Flash. É aquele que gosta de cortar caminho, de fazer tudo rápido. Então ele fala, ó, eu vou pegar a farinha cara, eu acredito na farinha importada, super forte. Por quê? Porque ela vai agilizar e eu vou aprender a fazer pão mais rápido, né? Então ele tem muita pressa, né, o The Flash. E ele não tem paciência de treinar e de aprender a usar farinhas nacionais, né? Agora, conta pra mim, isso é uma brincadeira, né? É só uma brincadeira para você pensar em que momento você tá agora. Conta pra mim qual desses você é. Aí nos comentários, escreve pra mim, Aladdin, Aquaman, Harry Potter ou The Flash, que eu quero saber. O bicho preguiça, eu vou te falar que o Aladdin é um bicho preguiça disfarçado.
né? Na verdade, todos esses, né? Às vezes você tá, não, eu quero ver se tem um corta-caminho aqui, né? Vamos ver se eu consigo cortar um caminho aqui. E também faz parte, eu já falei e falo de novo, aprender dói, né? Quando a gente aprende uma coisa que a gente não conhece, é dolorido o processo de aprendizado, mas ele pode ser prazeroso, né? O processo de aprendizado, assim, o nosso cérebro reptiliano, ele tem pavor de coisas novas, ele não quer arriscar, né? Mas mesmo a gente querendo, o nosso cérebro reptiliano, ele não quer. Então ele fala, não, isso é muito difícil, não vou fazer isso não, porque isso é muito complicado. E ao mesmo tempo você fala, pô, mas eu quero aprender. Então é realmente assim, você trabalhar isso em você e falar, não, mesmo assim eu quero aprender. Mesmo eu achando isso complicado, eu vou fazer o que eu puder para eu aprender. Porque é possível. A gente está em vários momentos, né? Cada um está num momento específico aí do aprendizado e tá tudo bem, não tem momento certo, momento errado. O que importa é o seguinte, se você está aqui é porque você quer aprender mais, né? Então, eu vou explicar o jeito certo que vai te ajudar a usar farinhas fracas, tá? Primeiro, sempre busque uma boa base de conhecimento, né? Em fontes que você confia. Outro, conheça farinhas, conheça as diferenças entre as farinhas, farinhas fortes, farinhas fracas. E elimine essa crença limitante de achar que tem que ter uma farinha ideal, perfeita, da marca X, para você conseguir fazer o pão que você sonha, tá? Não precisa, tá? É conhecendo sobre farinhas que você vai aprender a usar qualquer farinha. E você vai então conseguir fazer pão de fermentação natural com a farinha que você tem disponível na sua região, tá bom? E eu vou dar algumas dicas práticas para você começar a aplicar a partir da sua próxima fornada, tá? Você vai entender, né, que quando você superar esse obstáculo e souber escolher as farinhas e souber o que fazer com essas farinhas, o seu pão de fermentação natural vai começar a melhorar, mesmo essas farinhas sendo farinhas nacionais de mercado, tá? Então, olha só, uma coisa que eu recomendo que você faça, né, é aprender a ler o rótulo das farinhas, tá? Ler o rótulo da farinha é essencial, porque muita gente fica me perguntando, muita gente pergunta pra mim assim, na minha região tem uma farinha, só que ela tem 5% de proteína. Eu não consigo fazer pão com uma farinha de 5%, eu precisava de ter uma farinha de pelo menos 10% de proteína. Mas eu te falo o seguinte, talvez você esteja lendo o rótulo de forma errada, né? Então é importante você entender como que lê um rótulo de farinha, tá? E eu vou eu decidi aqui, eu vou pegar uma farinha que eu tenho aqui, que é uma farinha de supermercado. E aí é o seguinte, eu queria que você anotasse, o texto aqui tá muito pequenininho, e eu queria que você anotasse aí, olha só. Na tabela nutricional, a gente tem uma parte que fala porção de tantas gramas, tá? Então é importante você notar quantos gramas tem nessa porção, tá bom? Você vai olhar aí quantos gramas tem a porção da sua farinha. A farinha que eu tô olhando aqui agora tem 50 gramas por porção. Cada farinha vai ter uma quantidade de gramas por porção. Tem farinha que vai ter 100 gramas por porção, tem farinha que vai ter 36 gramas por porção, tá? Essa que eu tô mexendo aqui agora tem 50 gramas por porção. Então, isso é um ponto. Muita gente faz o seguinte, vem aqui e olha lá, valor energético, carboidratos, proteínas. Aí olha lá e fala assim, nossa, 4,9. Fala, olha só, minha farinha tem 4,9% de proteína. Quem nunca? Só que eu te falo o seguinte, que essa quantidade de proteínas que está mostrando na tabela nutricional é em gramas, não é em percentual. E essa quantidade de proteína, 4,9, por exemplo, que eu estou lendo aqui, é a quantidade de proteína por porção, tá? Então, se a minha porção é 50 gramas, eu vou ter 4,9 gramas de proteína por 50 gramas.
E aí eu vou falar assim, como que eu calculo o percentual, né, disso? É muito fácil, vamos pegar 100%. Eu tenho aqui 50 gramas, eu tenho 4,9 gramas por 50 gramas. Então eu vou dobrar. Eu vou falar agora, eu quero por 100 gramas. 4,9 vezes 2. Eu dobrei a minha porção e eu dobro essa quantidade de gramas, né? Por porção, porque agora minha porção é 100 gramas. Então eu tenho 4,9 gramas vezes 2, tá bom? E aí eu tenho 9,8 gramas por 100 gramas de farinha. Tenho 9,8 gramas de proteína por 100 gramas de farinha. E isso é o quê? 9,8%, tá? Então, para você ler a tabela nutricional, você precisa entender aqui em cima, primeiro, a questão da porção, quantos gramas tem a porção, e depois quantos gramas de proteína você tem por porção. E aí, se a sua porção for 50 gramas, naturalmente você vai ter menos gramas de proteína por porção. Se você tiver uma porção de 100 gramas, naturalmente você vai ter lá mais gramas de proteína por porção, e aí você calcula o percentual com base em 100 gramas, tá? E assim eu vi que essa minha farinha tipo 1 de supermercado, ela tem 9,8% de proteína, tá? Não é uma quantidade muito alta de proteína, mas eu posso tentar fazer um pão com ela, né? E se eu souber ler os rótulos, eu posso encontrar uma que tem 11 gramas de proteína por 100 gramas, ou seja, 11% de proteína, que já é um pouquinho mais e talvez me dê pães melhores, certo? Então, assim, número 1, aprenda a ler o rótulo da farinha corretamente. Isso vai fazer diferença e vai te ajudar a escolher farinha no supermercado, tá? Número 2, entenda as diferenças entre as farinhas, tanto em tipo, se é branca, se é integral, se é orgânica, se não é, ou se é de trigo, se é de centeio, se é com glúten, se é sem glúten. É importante você entender as diferenças entre as farinhas para você ver o que cada farinha pode causar na sua massa, tá? E para entender também a capacidade de absorção de água dessas farinhas, tá? Tem farinhas que aguentam absorver mais água, outras menos, e você precisa entender isso. Outra coisa que você pode fazer, você pode testar farinhas diferentes quando você usa e segue um método que é validado, né? Lembra que método não é receita? Então, quando você tem um método que você sabe que funciona, você pode testar esse mesmo método usando farinhas diferentes para ver qual farinha do seu supermercado é melhor para você fazer pães, tá? Não é falar, vou fazer esse desse jeito, fazer esse daquele jeito, vou fazer aquele daquele jeito, vou colocar um tanto de água nesse, vou fazer, você muda tudo. Não, você usa o mesmo método, pega a mesma receita, né, e muda a farinha para ver qual vai te trazer melhor resultado, tá? Isso é uma das formas que eu uso para escolher qual que é a farinha mais adequada para o que eu quero naquele momento. E é uma forma muito fácil de fazer. Você compra 3 quilos de farinhas diferentes e testa fazendo exatamente a mesma coisa com elas, só para ver o que acontece no resultado, tá? Outra coisa muito importante, se você estiver usando farinhas de mercado, não usa muita água de uma vez, tá? Se você não conhece a farinha, coloca água aos poucos, tá? Porque senão você pode acabar com um fenômeno que eu gosto de chamar de sopão, né? Que é sopa de pão, né? Muita farinha não aguenta muita água e você não sabe. Então você joga a água toda de uma vez, igual quando você tá fazendo bolo, né? Que você mistura os ingredientes todos e bate o bolo e dá certo, né? Com pão de fermentação natural não é bem assim. Então você precisa colocar água aos poucos para não correr esse risco de ter um sopão nas suas mãos, tá? E mais uma dica que você pode aplicar, né, para superar esse obstáculo, né, e que é muito importante, cara, é você, né, mesmo que você já saiba fazer pães, né, não faz
receita de internet sem considerar as farinhas usadas, tá? Considere as farinhas que estão sendo usadas nas receitas para te ajudar a ter melhores resultados. Beleza? E é o seguinte, né? Com isso, você vê que para fazer um bom pão de fermentação natural, não depende só exclusivamente da farinha que você usa, mas do seu conhecimento sobre farinha e sobre fermentação natural. E eu gosto muito de falar também, né, que eu adoro, eu acho um grande desafio aprender a usar farinhas fracas, farinhas consideradas ruins para fazer pão. Por quê? Eu vou te contar a verdade, né? Enquanto eu achava que só farinha forte é que dava bons pães, né? Eu não aprendi o suficiente. E o tanto que eu aprendi depois que eu resolvi pegar farinhas que me desafiassem muito mais, que são farinhas mais fracas, farinhas de supermercado, né? Então, eu resolvi fazer isso como um teste, como um projeto pessoal meu. E foi muito legal porque, assim, eu conversando com um dos meus professores, que é o Cláudio Perrando, que é o cara mestre em miolo de pão, um miolo mais bonito que o outro que o Cláudio faz. Inclusive, em breve vai entrar um vídeo meu com ele, a gente dá uma aula sobre miolo de pão, vai entrar em breve. Fica ligado aí no meu YouTube que se não entrou, vai entrar em breve. O Cláudio fala a mesma coisa, ele fala que uma das coisas que ele mais gosta é conseguir fazer belos pães com farinhas bem fracas que ninguém usa, porque falar isso aí não é bom para pão não, né? Então eu e ele compartilhamos aí dessa mentalidade aí que gosta do desafio, né, de aprender, né? Então é isso que eu recomendo os meus alunos também aprender e que eu recomendo que você aprenda. Não deixe isso se tornar um obstáculo no seu aprendizado. É possível sim você fazer bons pães de fermentação natural com farinhas nacionais. É muito importante para mim que você esteja junto e eu fico muito feliz em poder compartilhar os meus aprendizados com você. E eu espero você na próxima aula. Por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!